Foi um encontro muito mágico, assim, né? Porque a gente mal se conheceu. A gente estava conversando há uns 5 minutos, talvez, com uma amiga em comum, a Joana, do lado. E a Joana tinha perguntado para mim, porque eu acordava na madrugada, né, 3 e pouco da manhã, para fazer minha prática, era uma vida meio monástica, assim. Ela me perguntou: Mário, como é que eu estou querendo voltar a praticar yoga, sair e tal, né? Mas eu não estou, eu saindo à noite, chegando mais tarde, não acordando tão cedo, eu já não estou conseguindo arrumar namorado, cara. Como é que você faz? E eu virei para Renata, que estava do meu lado, tinha acabado de conhecer, e falei: Renata, que horas você acorda? Ela falou assim: eu acordo umas 5 da manhã. Eu falei: então, você não quer casar comigo? E aí 1 ano depois a gente estava casado, né? Para mim, a minha maior referência de yogi é meu pai. Ele sempre foi, né? A medicina para ele era sacerdócio, não era uma coisa nunca para ganhar dinheiro, imagina, né? É alguém que se dedicava ao outro, ajudava o outro. Então, né? Parava o carro no meio da rua, botava um mendigo para dentro do carro. E eu lembro disso nessa época, mas está cheirando muito mal. E, né? E eu olhava aquilo e falava assim, cara, como é que alguém pode ter esse amor todo pelo outro? Como é que pode se dedicar tanto pelo outro? E muito nova, eu fui entrar em contato com yoga através de uma senhorinha que dava aula perto da minha casa, acho que eu tinha uns 17, 18 anos, estava ainda na faculdade. Eu achei aquilo incrível porque é aquela sensação como a gente tem quando faz uma primeira aula de yoga, que você sai de um shavasana de uma maneira contemplativa, de uma maneira com uma paz interna. E eu sempre me senti muito segura internamente, então acho que isso era uma dádiva, talvez uma criação, né? Um exemplo, especialmente da mãe, que a minha mãe é uma figura é, muito incrível, muito forte, muito amorosa, né? E que espelho sem dúvida, e que eu acho que esse amor incondicional dela conseguiu trazer uma fortaleza para os filhos, né? De seguir aquilo que é o caminho de cada um. Quando eu vi essa possibilidade de trabalhar com yoga, no começo eu achava que seria impossível, porque meu corpo era tão duro que eu não tinha a menor condição. Mas aos poucos as coisas foram mudando e eu vi que era possível fazer. Que era possível, né? E as oportunidades foram surgindo quando eu vi eu estava dando aula. Na verdade, ele virou um projeto de família. Ele não era porque eu comecei o Namaskara sozinho, né? No começo dos anos 2000. E na verdade com esse nome depois que eu voltei da Índia, né? Que eu resolvi adotar esse nome. E da minha primeira viagem na Índia, muita gente não sabe, né? Quem não foi para lá, mas eles não falam só Namastê, eles falam muitas vezes Namaskara, né? Então é uma das maneiras de você fazer essa saudação. E aí a ideia desse nome é que é justamente um lugar aberto e que acolhe e recebe as pessoas para que a gente possa ter aí uma evolução de consciência, né? Que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. No começo foi meio conturbado, porque ele era muito xiita, muito xiita. Eu sempre fui mais tranquila, né? Ele é muito sério, mas ele seguia a prática do Ashtanga Vinyasa de uma maneira muito contundente, ao ponto de, quando a gente casou, a gente não queria nem ter o mesmo estúdio. Era assim, né? Se tiver, são nomes diferentes, são salas diferentes, sites diferentes, não pode misturar nada, né? E quando viu hoje, né, passados os anos, a realidade é outra.
cada um no seu processo, a gente vivia as nossas práticas e seguia a nossa prática de yoga junto, que vai muito além do que a gente faz no tapetinho, né? Então, o fato de eu praticar um determinado método e você praticar outro, é tudo yoga. Mesmos e diferentes caminhos para o mesmo fim, né? Existem diferentes práticas para diferentes pessoas. O importante é a gente encontrar aquela prática com a qual a gente se identifica e perceber que aquela prática funciona para mim. A gente compartilha o que a gente vive, né? Se a tua vida é uma coisa e o que você ensina, né, é outra, não faça isso no mesmo lugar, porque não vai dar certo. Então, quando a gente vive isso, então, né, não, mas acordar, a gente acorda cedo, antes do sol nascer, a gente tem a vida, né, não tem muita diferença do ponto de vista das práticas e de tudo que a gente faz, de estar aqui no retiro ou estar na nossa casa, porque a gente vive isso no dia a dia. Né? Lógico, com todas as dificuldades, com o filho pequeno, com tudo isso, mas a gente, né, procura viver isso. E aí é mais fácil de você ensinar aquilo que você vive. Né? A gente foi se permeando, cada um dentro do teu caminho, né? E ao ponto que aquilo, em vez de dividir, sempre somou. Nossa relação é muito aqui com o Luiz e com a Carla, muito com esse espaço que foi tão acolhedor, né? Que é tão importante. A gente brinca que é a nossa segunda casa, assim. O Matutu, ele é um lugar muito lindo, mas você vê, ele não é de uma beleza cênica, assim, estonteante, aquela coisa de... Não é esse o ponto do Matutu, ele tem uma singeleza que ele é belo, mas você vai percebendo essa beleza no que você vai escutando, no que você vai silenciando, ele traz isso para as pessoas, ele é uma natureza que está muito viva, então ela vai silenciando essa voz interna e deixando você mais tranquilo para ouvir. E daí que você saca o que é o Matutu. Ache um ponto neutro. Retire completamente o esforço desnecessário. A partir desse momento, comece a observar sua respiração. Permaneça conectado com os movimentos da sua respiração no ventre, percebendo a todo momento as sensações da sua respiração. A 10ª vez que a gente sobe essa montanha, ainda assim você sobe com frescor, até porque cada vez é única. Para quem vem uma vez no ano, se eu subisse todo dia, mas para quem vem uma vez no ano, a experiência de vir para o Matutu é uma experiência que você já vai na subida, refletindo, e eu falo tirando as mochilas, né? Deixando a bagagem interna, porque a bagagem externa a gente sobe sempre cheio de malas. A gente vai se esvaziando. Então, Luiz costuma falar que para quem sobe aqui, você já tem que subir com essa... Não é qualquer um que sobe. Você tem que se propor a subir. Você sabe que você vai para um lugar, que você está subindo a montanha para ficar em um lugar onde não tem luz, né? Que as pessoas em geral às vezes acham que não vai ter muito conforto, mas quando chegam aqui vê que o lugar é extremamente aconchegante, né? Então tem todo um desafio da subida que te faz ir tirando os seus pesos internos. Eu acho que esse simbolismo de subir é incrível, porque realmente você vai como tirando a bagagem da sua vida, do seu cotidiano, muitas vezes maluco, de uma cidade como São Paulo, e você vai colocando espaços internos, conectando-se com a natureza,
percebendo a natureza ao seu redor. E a gente começou a combinar, falei com o Mário também, né? Ele conta essa história, porque eram as dificuldades de chegar no lugar, demora 6 horas para chegar aqui, tem que caminhar praticamente 2,5 km, não tem energia elétrica e tal. Ele achou que não ia ser legal, que ninguém iria vir. E veio, amou, e resolvemos fazer o primeiro retiro. E desde então, todo ano a gente se tornou uma data sagrada para nós. Faz cada movimento como se fosse a primeira vez que você está fazendo. 4. Sim. Observa se você começa a viajar mentalmente, se você vai pensando em coisas que não tem nada a ver com a tua prática. Volta para a tua respiração, escuta o som, economiza, monitora o corpo, percebe se existe tensão, percebe se existe desconforto. A minha mãe, ela fez até 80 anos e ela sempre falava para mim que, faça yoga, que é bom. E eu brincava, imagina, isso daí é coisa de mulher, não tem nada a ver, né? Não... Aí foi passando, né? E aí eu trabalhava num lugar que eu fiquei extremamente estressado e começaram a aparecer espinhas, cravos, tudo aqui nas bochechas, né? Aí eu fui na dermatologista, né? Falei assim, olha, eu acho que eu tô na andropausa, né? Porque você tá saindo tudo esse negócio nessa idade que eu já estou, né? Eu tinha mais de 50 anos, né? Aí ela olhou para minha cara e deu risada, né? Ela falou assim, não, isso aí é típico de estresse. Eu vou fazer os exames para ver, né, como que estão os seus hormônios, tudo, mas olha, vai dar tudo negativo. E se você quiser, eu te dou remédio, mas é aquele negócio, você vai passar o remédio e passa o efeito do remédio e volta tudo. Você tem que dar um jeito no seu estresse. Aí eu comecei a fazer a yoga. Em 2 semanas desapareceram todos os sintomas. Sumiu, né? Minha mãe faleceu, aí meu pai ficou doente renal. Eu tinha que levar ele para fazer diálise 3 vezes por semana. E aquele tempo eu precisava dar um jeito, né, de ocupar, porque ficar na clínica era só coisas negativas que você recebia, né? Aí eu fui no Mário. Aí eu comecei a fazer com ele, né, e tô lá, acho que meu pai faleceu em 2013, 2001, acho que desde 2011 eu faço com ele. Foi muito importante na fase de acompanhamento do meu pai, porque me ajudou primeiro a relaxar. Eu cuidei dele, tive todo um relacionamento afetivo que a gente tinha, mas eu não me envolvia. Como eu não me envolvia, eu não sofria. Eu via aquilo que é um negócio natural, é da vida, né? Isso daí me ajudou muito, porque senão eu não ia aguentar. Foi um negócio muito duro mesmo. Busco muito dentro desse processo, né? Porque eu já fui, eu entrei de cabeça, eu mergulhei profundamente na questão do corpo, na prática física, né? E
E como eu falei, né, muitas das respostas não vieram, essas respostas não chegaram. E aí eu fui, né, para aquilo que é mais sutil, que é esse trabalho com a mente, que é o trabalho da meditação, e eu vejo que as respostas estão muito mais claras. E da mesma maneira, não pode existir uma negação do processo físico, jamais, né? Porque a gente está nesse corpo e é ele que vai fazer as coisas. Não adianta você achar que a tua mente vai na padaria comprar pão, porque ela não vai. Ela precisa do corpo. Como pode um rochedo se impor a tal altura, imponente em seu segredo de altiva escultura? É um mistério do além, um bloco tão grandioso ser lavrado por ninguém, com um desenho tão gracioso. Pode até se imaginar que em eras bem passadas arrebentou aqui o mar, em fúria desvairada, desmanchou a geologia, escavou o relevo abissal. Mas não pôde com a força do penedo gigantesco, que restou transcendental. A gente vai passar por Mata Atlântica, por campo de altitude. Tem trechos mais íngremes, depois fica no platô, depois continua subindo mais leve e vai indo pelas matas, mas predominantemente é subida. Lembre-se agora da preparação para a subida do Pico do Papagaio. Como foi a sensação de pertencer a um grupo de pessoas que se preocupam e que te ajudaram a fazer esse percurso. As dores, as dificuldades da subida. Relembre agora quando você estava quase chegando. E você começa a ver que está no topo. E ali em cima, você visualiza aquele imenso vazio. Lembre-se do compartilhar as experiências e a alegria de ter cumprido, da sua prática de meditação, da prática de yoga. Chegando até esse momento presente, com estar aqui e agora, abrindo mais os olhos, respirando mais profundamente, focando no olhar. Bem-vindos ao final disso. Que a gente vem para cá e realmente se sente em casa, e se sente como todo mundo que vem às vezes vivenciar os processos, a gente também vivencia os processos, mesmo quem está às vezes do outro lado da moeda, né? Você também está, na troca todos aprendem, na troca todos vivenciam o que eles têm que vivenciar, porque de fato a gente vai experienciar aquilo que a gente está pronto, que a gente tem olhos, ouvidos para ouvir, né? Para se abrir, vai deixar se tocar o que você tiver aberto e com as possibilidades daquilo te tocar naquele determinado momento. As coisas acontecem no momento que tem que ser, né? Que é um lugar que vai ficando cada vez mais conhecido, Matutu, a Cachoeira do Fundo. Vocês podem ver que tem um movimento de turismo mais intenso. A proteção é a gente poder atrair pessoas com mais consciência de onde elas estão, com uma atitude de reverência pelo sagrado que tem aqui, né? Uma ancoragem assim, ancorar mesmo essa memória ancestral do sagrado. Então, começa a ser o tipo de pessoas que a gente atrai, a proteção do lugar.
E aí uma segunda aula que eu fui fazer, por conta dos horários, eu fui fazer com uma outra professora, que era a tal da professora Renata. E aí eu fiz uma aula com ela que eu falei, gente, como eu fiquei tanto tempo longe disso e como eu não encontrei essa professora antes. Preciso voltar, quero voltar a praticar Ienga e quero voltar a praticar com a Renata. Tamanha afinidade que a gente teve ou que eu tive com ela. E assim é a minha história do yoga, que se mistura muito a minha história do yoga com o Namaskara e com a Rê. O yoga sempre esteve e sempre estará. Ele é mais atual do que nunca. Ele sempre estará porque é uma demanda do ser humano, é uma demanda desse ser, de busca por felicidade, de busca por plenitude. Buscando o contato do calcanhar posterior ao solo, fica atenta para, como ontem, o quanto você alinhou a face posterior das pernas, o quanto você conseguiu abrir o joelho interno e externo, a tornozelo interno para cima. Isso. E cria essa ação agora no seu Adho Mukha. Observa onde existe tensão, onde existe liberdade no teu corpo. Inspira, focando o olhar ao polegar de cima, eleva o tronco. Pés paralelos. Eu estava passando por um processo de depressão e aí as pessoas me indicaram para eu procurar o yoga. Na época eu achava que era uma coisa de velho e foi muito engraçado porque eu descobri um outro universo, um outro mundo e eu me apaixonei por aquilo, me fazia muito bem, né? Foi uma bênção ter caído lá no estúdio da Renata, no Namaskara. Que você gosta de fazer yoga? Eu faço, cara, gostar. Eu gosto de tomar vinho, ver Netflix. Mas eu gosto do efeito que a yoga faz em mim. E eu acho que isso é uma das principais coisas que me traz aqui. Passei por um processo de separação recentemente e isso é uma coisa que tem feito eu fazer muito isso, sabe? Relevar um pouco o que eu gosto e pensar um pouco mais sobre o que me faz bem. Eu acho que para mim, nesse momento, felicidade tem sido isso. Tem sido encontrar esse equilíbrio de peso e leveza, esse equilíbrio de autoconhecimento e espontaneidade, do que eu gosto e do que me faz bem. Meus amigos, entre os conselhos, falavam, Luiz, vai ser uma hospedagem? Você está maluco de fazer um negócio sem estrada e ainda vai fazer sem luz elétrica? Não existe isso. Não existe essa possibilidade. Tem geladeira, tem uma máquina verdade, de lavar, né? De fato, assim, a gente, até hoje, no Matutu, a gente é considerado bem louco, assim. As pessoas já acham a gente bem piradinho, assim. Nessa parte, só essa parte de tudo, né? De não chegar carro. Bom, enfim, o pessoal deu esse conselho. Eu falei, não, olha, sabe que eu acho que está certo? Aí fiz todo o levantamento, porque a minha resistência era com aqueles fios horríveis de alta tensão. Eu sou muito ligado na estética, né? Enfim, fiz o orçamento. Quando estava para a gente fechar mesmo com a empreiteira, eu acordei então à noite, a história é essa, com essa palavra, campo eletromagnético. Aí, no escuro, assim, da onde que saiu isso? Aí veio bem claro para mim essa instrução de que, olha, aqui é um lugar que tem relações energéticas sutis. E se você entrar com um campo eletromagnético, com uma rede de alta tensão, né? Isso vai ser destruído. E aí acabou a amizade. Terminava assim a instrução. Bom, não sei acabar a amizade com quem, mas já que a gente é amigo, não vamos deixar de ser, né? E cada vez mais, quando você começa a entrar em contato com esse interno, fica mais fácil você estar presente, né? Porque meu pai me falava isso quando eu era criança, e eu falava, ai, quanta bobagem. Meu pai falava assim, filho, não adianta você querer ter tudo, né? A única maneira de ser feliz é você ser feliz com aquilo que você tem. E isso é uma construção. A gente vive hoje uma sociedade
que cada vez mais prega o conquistar, o consumo, né? Então eu tenho que conquistar. E a gente está sendo condicionado a conquistar. E aí eu chego lá, perdi, já não quero mais, eu quero outra coisa. E a gente está perdendo esse hábito de cultivar, né? Vem surgindo aí novas, né, tendências também, né, para esse equilíbrio de força. Mas o quanto eu preciso aprender a cultivar o que eu tenho. E relacionamento é isso, né? Então o que você vê hoje? As pessoas se separando. Qualquer coisa é motivo para separar, né? E não que os problemas não sejam reais, muitas vezes são reais, né? Mas muitas vezes as pessoas não se entregam para trabalhar no relacionamento aquilo que pode ser trabalhado, né? É ceder, cara. Relacionamento é ceder. Se você não estiver apto e não estiver disposto a ceder pela pessoa que você quer construir esse amor, porque amor não é paixão, né? A gente confunde isso. Uma coisa é paixão. A gente teve uma paixão, a gente se encontrou e teve uma coisa, né? E a gente cultiva isso. Se você não cultivar, isso vai embora, né? Ou você transforma isso num amor verdadeiro e cultiva essa paixão, esse desejo, esse querer estar junto, ou isso vai tudo embora, né? É assim. E aí é mais fácil, né? Como é uma cultura do consumo mesmo, eu consumo também pessoas, né? E aí você vai consumindo, você vai criando uma maneira de viver que, né, simplesmente reproduz esses valores e esses padrões que a gente vive aí. Se a gente fosse falar numa palavra assim, é um descondicionamento, né? Que tem tudo a ver com o processo do yoga, porque na verdade a gente pensa que o yoga é fazer muita coisa, né? Eu tenho que fazer a postura essa, eu tenho que fazer isso, eu fazer. Mas você só precisa fazer porque você não reconhece aquilo que você já é. Eu costumo falar para os meus alunos que você tem que fazer para perceber que você não precisa fazer nada, né? Sabe quando você pega uma ferramenta nova que você precisa abrir alguma coisa, uma tampa, um negócio e você não sabe como fazer, que você passa 1 hora tentando abrir o negócio, é um esforço absurdo, e aí de repente ou alguém vem, né, e mostra, não, mas é assim, ó, e aquilo abre, ou você mesmo, depois desse tempo todo, você vai lá e, uau, abriu, putz, eu não precisava ter feito nada disso. Muitas vezes não precisava mesmo, mas sem ter feito, sem o esforço, você não ia perceber. Um amigo nosso falou uma coisa que eu acho que fala isso, assim, que no Matutu você consegue ouvir o silêncio atrás do silêncio, atrás do silêncio. Tanto que você dormir aqui é uma coisa inacreditável, porque você é muito repousante, esse silêncio assim profundo, tranquilo, né? Para mim, eu acho que de tudo que eu mais aprecio assim é isso. E daí vem o som da água, daí vem os passarinhos, daí vem as folhas no vento, né? O propósito é que você realmente se descondicione, para que você possa reconhecer aquilo que está de mais belo, mais puro, mais dentro de você mesmo, que está lá. Só que a gente não consegue enxergar, né? Tá tão, o reflexo, né, o espelho está tão sujo, tão poluído, que o que a gente vê é uma distorção de nós mesmos e da realidade lá fora. E por isso que, por exemplo, fazer retiros é uma coisa tão interessante e importante. Retirar-se te traz o movimento de voltar para casa, né?
É um movimento de se afastar daquilo tudo que criam os unidos externos, sabe? De todos esses fatores externos que não são realmente aquilo que você é, né? Mas que fazem parte dos seus afazeres diários e te distanciam daquilo que você realmente é. O Matutu, ele te reconecta, não só o Matutu, mas um retiro em si. Você se retirar vai te trazer essa possibilidade de se reconectar com aquilo que você é, com o que eu sou. De voltar para casa. Muitas vezes as pessoas ela se confunde com esse silêncio que a Carla fala, né? Às vezes as pessoas estão ali na casa, falam, o que é isso? Está chovendo? Eu falo, não, é o som da cachoeira. Mas começou agora? Eu falei, não, sempre teve aí. Então a pessoa ela tem que entrar numa profundidade de escuta que de repente ela vê um som que ela não estava escutando, mas que está lá naquele silêncio, que ela teve que silenciar para poder ouvir, né? E a água ela mostra muito esse momento. Cada vez mais, né, as experiências que eu tenho pesquisado, que eu tenho estudado, levam a gente para uma vida que clama, que pede por equilíbrio, né? Que pede por uma harmonia, né? E a gente vai falar disso de corpo e mente, né? Para quem acredita em mente e espírito, em todas as instâncias da nossa vida, né? E a gente vai ver isso nas relações com a saúde do corpo. Existem ciclos que são naturais, né? São chamados ciclos circadianos, onde a gente tem nossos hormônios no corpo, eles funcionam de acordo com o dia, com a noite, com horários específicos, né? E que é muito mais fácil a gente regular a nossa vida se a gente respeitar alguns desses processos naturais, né? Então, quando a gente vem aqui para o Matutu, uma das questões é essa, é você buscar esse contato com a natureza, porque a natureza ela tem um equilíbrio em si mesma, né? Então, enquanto muitas vezes na cidade você tem que ficar lutando contra um processo para se reequilibrar, na natureza isso, né? A maior parte das pessoas, se você pergunta para elas, me traz uma imagem de felicidade. Por mais que elas sejam urbanas, elas vão associar, um pôr do sol na praia, aquele rio lindo que eu vi. E as pessoas associam isso com esse contato com a natureza. E isso é porque existe um equilíbrio, existe uma harmonia. E a gente, por mais que a gente esteja condicionado muitas vezes a não ver, a não querer isso, a nossa natureza pulsa, ela clama por isso. Então, quando a gente entra em contato com isso e a gente tem, né, esse período de adaptação que às vezes é necessário, né, que é quase uma desintoxicação, que são pelo menos 1 ou 2 dias, para que você se adeque a esse novo pulso, né, essa nova vibração. Desde que você tenha esse período de adaptação, é perceptível, né, que você, depois de um tempo você está ali e você fala, uau, né, eu não preciso de toda aquela excitação, de toda aquela informação, eu consigo equilibrar isso. É um retiro de yoga, um retiro de busca de conhecimento de si mesmo, né, da pacificação da mente. Por quê? Porque você não consegue conhecer a você mesmo se a tua mente não for pacificada. A imagem que eu pego é uma coisa que até a gente vai falar nesse retiro, como a gente enxerga a vida, enxerga nós mesmos, é como se fosse numa dessa casa de espelhos do circo. Né? Já foram? Casa de espelhos do circo? É um pouco isso. Você vai lá e você vê umas aberrações, né? Distorções e distorções e distorções. E a nossa mente é como se fosse esse espelho, né? E se esse espelho ele não está ali plano, se esse espelho ele não está límpido, cristalino, né? O que a gente vê, porque tudo que a gente enxerga lá fora, na verdade não é o que está lá fora, né? É o que está dentro da nossa mente, é o que é projetado. Essa imagem que está lá fora, ela chega na nossa retina aqui, virada de cabeça para baixo. É o nosso cérebro que desvira isso, né? Então, o que a gente está vendo é uma imagem.
não é o que está lá fora de fato, né? Então, se eu não tenho, se essa minha interface, aquilo que, né, o filtro que conecta o que está dentro com o que está fora, se eu não tenho isso límpido, cristalino, como que eu vou enxergar a realidade? Né? Como eu vou enxergar a mim mesmo? O que me completa, o que me deixa esse ser pleno? E eu tenho que me indagar para isso. Em algum momento da vida, se eu tenho que atingir uma maturidade de me questionar. São as grandes, né? Essas perguntas, elas têm que vir. Quem eu sou? A que vim? Qual o propósito? Né? O que me completa? O que me deixa de fato pleno, feliz? Eu preciso primeiro conseguir afastar o meu olhar dessa loucura que é o meu ambiente externo e me trazer para cá e me perceber para conseguir achar alguma equanimidade interna. Então, quando você entra numa prática de yoga e você percebe que do momento que você inicia ao fim, ao relaxamento final, o teu padrão vibracional muda, a tua qualidade mental muda, os seus pensamentos mudam, sabe? A tua percepção interna, física, corpórea, de massa, de músculo muda. E dali, quanto mais você pratica, mais essa vibração interna em termos de células e de prana muda. Então, você passa a se reconhecer de uma outra forma. O que era a sua expectativa, o que era e o que é agora a sua, depois da experiência, o que você sente, qual é o resultado, aquilo que você percebe. Eu acho que a intenção, nesse caso, eu coloquei quando eu cheguei aqui. Então, sem a expectativa lá atrás, mas a intenção quando eu vim aqui, que eu acho que acabou sendo de muitas pessoas, que foi de superação, né? E eu decidi que tinha várias coisas para superar. E uma coisa que foi muito importante também durante a subida foram os momentos que eu estava sozinha, que eu estava quieta, que eu estava olhando ao meu redor, que eu estava prestando atenção na minha respiração. Eu acho que isso foi muito importante para mim, que eu vou levar para São Paulo. E eu queria agradecer muito vocês pelos ensinamentos, pelas práticas, por tudo. Obrigada. Tô conhecendo vocês, mas é como se a gente já estivesse junto nesses 10 anos, esses 10 encontros que eu quero vir e não vim. Então, só agradeço, um presente mesmo, poder estar compartilhando tudo isso aqui nesse lugar, na minha casa. Gratidão. Essa simplicidade e estar com quem realmente quer compartilhar de algo bom. E passar uma energia positiva. E é isso que, eu gostaria de doar para vocês, esse sentimento mesmo. De tudo de bom que eu desejo para vocês. E foi realmente isso que eu recebi de todos vocês aqui. De cada momento, de cada pensamento, a gente sabe que está todo mundo aqui com o propósito do bem. Muito obrigado a todos vocês. Tenho vocês todos como parte da minha família. Obrigado. A minha intenção era sempre subir esse pico, né? Que eu já fiz, mas eu não tinha registrado. Não tinha registrado nada no passado, né? E aquilo que o Mário falou, né? De você. Em outros lugares eu faço isso, eu gosto de meditar em cima da montanha, né? É o meu lugar que eu gosto de fazer. Mas aqui eu tinha vindo né? E não lembrava mais de nada, não tinha registrado nada, né? Aí quando ele falou assim, nós vamos subir o pico, no ato, né? Eu vim pra cá, né? E eu achei muito legal, porque eu gosto de fazer isso e gosto de ver as pessoas se superando, né? O que é mais legal é o contato com as pessoas. Eu acho incrível. Né? Lógico, o lugar não tem nem o que falar, né? É incrível. Mas ser acolhido desde a hora que eu cheguei lá no estúdio. Eu vou chorar. Não, isso é uma pessoa que nem chorava, né? Eu tô feliz. Obrigada. Para mim foi muito importante por conta disso. Eu acho que de resgatar exatamente assim. Vamos voltar a ser feliz com as pequenas coisas, que é o quê? Estar em conexão com a natureza, que é o que eu amo,
Eu não sei nem porque eu estou emocionado, mas enfim. É porque a gente é família, sabe? Mesmo que a gente não conheça as pessoas e tal, mas a gente chega aqui e encontra um grupo que é diferente e você vê pessoas diferentes e é muito bacana. Eu também quero agradecer vocês, é tão lindo. Cada vez que cada um fala, né, que é tão especial, assim, é um compartilhar, é uma troca tão grande. A gente aprende tanto, né, estando aqui, estando junto. E acho que cada um colhe aquilo que precisa colher e vence os limites que precisa vencer, né, e percebe as suas limitações de maneira diferente e às vezes é colocado no extremo. Como é que a gente se comporta quando a gente está num momento de dificuldade extrema, né? No momento que você... No way back, sabe? Não tem. Você tem que ir, eu preciso encarar aquilo, eu preciso me deparar com aquela realidade, olhar para ela e o que eu posso fazer de melhor dentro dela, né? E crescer com aquilo e observar que muitas vezes o que eu acho que é o meu limite real, aquilo está muito aquém, né? Eu não estou falando de chegar num ponto, mas perceber o que é. E isso também dentro da prática é muito presente, né? Até onde está o meu limite real e até onde eu estou numa zona de conforto. Em diversas coisas na vida a gente se depara com essas situações. Então, eu achei lindo a superação de cada um e como cada um ajudou um ao outro. Foi bonito de ver e que... acho que vai ser uma sementinha linda de crescimento para todos nós. É isso. Gratidão também. Então essa oportunidade de estar num lugar assim, de você estar, né, facilita muito esses processos, mas o sentido disso é que você depois possa levar isso para a tua vida. Se a gente não levar um pouquinho disso para a nossa vida, né, ao mesmo tempo não adianta eu achar que eu vou chegar em casa, não, agora então eu vou acordar às 5h30 todo dia, vou fazer 1 hora de meditação, né, colocar objetivos que sempre sejam possíveis, né, palpáveis, coisas que a gente acredite, que a gente realmente possa fazer. Né, e o mais importante que a gente trabalhou aqui é colocar uma intenção. Né, o que diferencia, lembre-se, isso é muito importante, o que diferencia, né, fazer yoga, de qualquer ginástica, é muito essa intenção. É você estar ali presente, você estar ali, né, com a intenção adequada, lógico, né? Senão você pode ter intenção de mais, você pode ter intenção de menos, e você pode ter uma intenção completamente errada mesmo. Né? Então a gente adequar isso, e a prática vai te ajudar também nesse processo. Mas é importante que a gente crie esse hábito de colocar uma intenção, de adequar a nossa intenção para aquilo que a gente faz, né? Porque isso faz muita diferença na vida. Isso pode realmente ajudar nesse processo de você transformar coisas que você precisa transformar na tua vida, de você aceitar coisas que você precisa aceitar, né? Então isso vai ajudar a gente bastante nesse caminho. Tem um propósito maior, né? Tem algo além na vida do que a gente ficar simplesmente satisfazendo prazeres. A vida tem um propósito maior e sempre que a gente tem essa oportunidade de desenvolver isso, né, de cultivar, de meditar, de praticar yoga, eu acho que é sempre um enriquecimento muito grande para todos nós, né? Então eu queria deixar aqui esse obrigado, esse agradecimento para todo mundo e desejar para todos que essa sementinha que foi plantada possa florescer, que vocês cultivem, que vocês reguem isso, porque faz muita diferença na nossa vida quando a gente coloca um pouco desse desenvolvimento interno. Eu queria agradecer o meu amor. Eu não esqueço porque é algo que fez, né, e faz todos os dias muita diferença na minha vida, ter alguém com quem eu possa compartilhar a vida mesmo, né? Eu falo isso, mas eu peço ela em casamento quase todo dia, né? De novo, porque é uma construção isso, né? Não é
alguma coisa que não é um amor que está lá e que você acha que isso vai virar para sempre. Se você não cultivar isso todos os dias, é uma coisa que vai embora, né? Como qualquer outro processo na nossa vida. Então, lembrar disso é sempre muito importante. Então tá acontecendo, tá rodando. Muito bom. Mamãe, eu posso ver um vídeo? Só 2. É genial, ele é genial. Hã? Licença. Muito bom. Então, o Cauê é meu grande exercício de yoga diário. Tapetinho é fácil, né? Tapetinho é fácil quando você tem que educar um filho e perceber que vai além, e o quanto o seu exemplo, que é algo que eu e o Mário a gente pensa muito, que é uma das outras coisas que eu admiro muito nele, é o exemplo. A RDR, né? O Mário antes da Renata e depois da Renata. Foi mais do que 2, eu tô sabendo. Foi 3. Tá bom. Isso aí.